nossa reflexão. Quem achou, diga amém. Êxodo capítulo 2. Êxodo fica logo antes de Apocalipse, bem antes. Você volta bastante aí no segundo livro da Bíblia, é o Êxodo. Capítulo 2, verso 10 até o 14, diz assim: E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que dois homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: e quem te pôs por maioral sobre nós ou como juiz? Pensas em matar-me também, assim como mataste ao egípcio ontem? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Quem diz amém? Vamos orar. Quantos mais desejam oração? Eu também, em minha casa, oremos. Eterno Deus e Pai, louvamos o teu nome. Pedimos ao Senhor misericórdia mais uma vez. Que a tua palavra nos oriente, nos ensine e nos ajude a te servir melhor. Permanece abençoando a todos que aqui puderam chegar e continua com a tua mão estendida. E que toda honra e toda glória sejam dadas a teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui puderam chegar. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Ao nosso pastor também pela confiança de ter nos escalado hoje aqui. E à igreja do Senhor por estar presente neste culto abençoado. Queridos, eu quero fazer um pedido aos irmãos, para que os irmãos deixem a Bíblia aberta. Prometo que não vou deixar ninguém cochilar, mas eu preciso que vocês participem comigo, para que a gente possa entender juntos o que Deus quer falar conosco. Eu estava refletindo por esses dias, já há algumas semanas nesse texto, e sinto desejo de compartilhar com os irmãos uma reflexão dentro desse assunto que nós acabamos de ler. Para os irmãos que já vêm há mais tempo à escola dominical, a cultos de doutrina, que já costuma a meditar na palavra, já está inteirado desse texto e do contexto no qual ele está inserido. Mas eu vou apenas trazer uma rápida introdução para que a gente possa entrar no texto. A nossa proposta é trazer uma reflexão bastante expositiva do que nós acabamos de ler. Esse texto está inserido no momento, pelo menos no momento pré-libertação do povo de Israel. Alguns anos antes desta libertação, o texto vai dizer que nasceu um menino hebreu em um contexto de perseguição. E nesse contexto de perseguição, os meninos que nascessem, eles eram jogados no rio Nilo. E por uma intervenção de Deus, podemos dizer assim, Moisés nasce, foi primeiramente escondido
escondido pelas parteiras. Depois que foi entregue à sua mãe, também foi escondido pela mãe. Consequentemente, também depois foi escondido dentro de um cesto e colocados ali à margem do rio Nilo. Por uma coincidência, cristocidência, jesuscidência, por alguma ocasião, a filha de Faraó estava tomando banho ali próximo de onde colocaram o cesto do menino e viu e tirou-o daquela situação. E o texto vai dizer que ela decidiu adotar o menino Moisés, que até então não tinha nome. Ele recebeu o nome da sua mãe adotiva, filha de Faraó. Porque ela dizia, como a gente leu no verso 10, porque das águas foi tirado. É a tradução do nome de Moisés. Só que o texto vai dizer que acontece uma situação depois que Moisés já está adulto. E é nessa situação que a gente vai basear a nossa reflexão de hoje. Como a gente leu, ele em um determinado dia resolve sair do palácio. E nesta saída do palácio, a curiosidade bateu mais forte, talvez um gesto de empatia. Ele decide se aproximar do campo de concentração, aonde estavam os outros hebreus trabalhando como escravos. No capítulo 1 vai descrever que o trabalho escravo dos hebreus era praticamente para construir tijolos. E ergueram e levantaram as duas grandes cidades do Egito, Pitom e Ramsés. Mas os trabalhos eram muito exaustivos. Historiadores dizem que era em torno de 18 a 20 horas por dia de trabalho. Então Moisés vivia num contexto de conforto. Ele vivia num contexto de palácio. Ele vivia num contexto de regalias. Mas depois que tornou-se adulto, ele decidiu dar uma olhadinha em como é que era a vida fora do palácio. E por curiosidade, o texto vai dizer que ele vai e desce até onde os hebreus, seus conterrâneos patrícios, estavam trabalhando. E nessa observação, nessa saidinha que Moisés dá, ele percebe uma briga, uma discussão acalorada. Essa discussão foi tão acalorada que Moisés ele se aproxima. E no ímpeto de apartar essa briga que estava acontecendo entre um judeu e um hebreu, ou melhor, entre um egípcio e um hebreu, a Bíblia diz que ele fere a esse hebreu, esse egípcio. E ferindo o egípcio, ele esconde o corpo desse homem na areia. E é interessante que ele gostou da experiência de visitar o território onde estavam trabalhando. Tanto é que o texto vai dizer que no dia seguinte, ele repete a empreitada. E agora observa uma segunda discussão. E nessa segunda discussão, o texto diz que agora são dois hebreus discutindo entre si. E quando ele se aproxima para confrontar o que o texto vai chamar de o injusto, o hebreu que estava oprimindo o seu irmão, aquele que foi afrontado vai bater de frente com Moisés e vai dizer assim: quem foi que constituiu você como juiz? Nas entrelinhas dessa pergunta, parafraseando, é como se ele estivesse dizendo: já não basta você viver nessa vida de príncipe, nessa vida de regalia, isento de trabalho, você ainda quer vir aqui para mandar na gente? Ou você quer fazer como você fez ontem, matar alguém e esconder o corpo dele na areia? Aí o texto diz que por essa expressão de acusação, Moisés toma um susto, ele não esperava por isso. E o texto vai ser bem claro ao dizer o porquê que ele não esperava por isso. A gente vai mastigar isso aqui um pouquinho.
E é por causa desse ato específico de acusação, de confrontamento, que Moisés decide fugir para o deserto de Midian. E a história prossegue ao declarar que futuramente Deus vai visitá-lo na sarça ardente, vai levantá-lo como legislador, vai levantá-lo como libertador do seu povo. E a história de Moisés é uma história muito bonita, mas tem esse entulho de situações que acontecem aqui. Então, a gente vai meditar nessa noite aqui, nesses minutos que nos restam, sobre o cuidado ao se envolver com assuntos alheios. Eu vou fazer só uma pergunta, você não vai olhar para o lado e nem me responder. Fique em off. Você conhece alguém que seja intrometido ou intrometida na vida dos outros? Não olhe para o lado não, para não entregar os outros. Se você olhar, vai dar errado. Olhe para mim. A gente vai entender e estudar hoje o que é que aconteceu naquela decisão de Moisés. Mas, a princípio, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre essas faixas etárias que o texto vai declarar de Moisés. No verso 10, vai dizer o seguinte: e o menino já era... Quem me ajuda aí, irmão, no texto? A gente não vai sair desse texto, não vai ser só aqui, viu? Vamos ler algumas referências cruzadas ainda para a gente endossar. Êxodo capítulo 2, verso 10. E o menino já era um menino grande. O menino grande, ele difere do versículo 11, porque no verso 11, no verso seguinte, Moisés não é mais um menino grande. No verso 11 diz assim: e sendo Moisés já homem. Então há uma diferença muito grande. O contexto de menino grande é diferente do contexto de homem. E às vezes, tem menino grande que tem atitudes de homens, e tem muitos homens que têm atitude de menino grande. Como é que a gente difere, analisando Moisés, se na verdade estamos lidando com um menino grande ou com um homem de verdade? O texto vai dizer, no verso 10 diz assim: o menino grande era trazido, era conduzido. Então, geralmente, as características que diferenciam basicamente um menino grande de um homem é o poder de tomar atitudes, é a capacidade de escolha, é a capacidade de decisão. Porque no verso 11, o homem grande não é mais conduzido por ninguém. No verso 11 vai dizer assim: Moisés, já homem, saiu para ver. Ninguém pegou ele pelo braço e conduziu. Ninguém pegou ele pelo cesto, ou segurou nos ombros, ou pegou pelo braço. Ele, já sendo homem, decidiu fazê-lo. Então, a primeira observação que a gente aprende com esse personagem aqui é saber a diferença se nós estamos nos comportando como meninos grandes ou como homens, ou como meninas grandes ou realmente mulheres. Porque a capacidade de decisão e de escolha está na experiência e maturidade de cada um. Veja o que é que diz o livro de Hebreus, no capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, verso 23. Veja aí como é que diz. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés já nascido, olha aqui, ó. Ele aqui está um menino grande ainda. Foi escondido. Mas olha só, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, agora começa a tomar atitudes. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Capacidade de escolha, capacidade de decisão. Tem gente que é indeciso em tudo na vida. Não sabe o que quer da vida. Não sabe com o que quer trabalhar. Não sabe onde quer morar. Não sabe com quem quer se relacionar. Não sabe o tipo de pessoa que quer ser. Não sabe a profissão que vai exercer. E você pergunta: fulano, o
que é que você espera da vida? Eu não sei. Está na mão de Deus. Jesus é quem sabe. A expressão parece até bonita e romântica. Parece até uma expressão de fé. Jesus é quem sabe. Mas além da expressão de fé, homens maduros e mulheres maduras sabem usurpar e colocar em prática a capacidade que Deus já deu. O livre-arbítrio, poder de decisão, poder de escolha, saber o que quer da vida, saber o que sonhar, saber o que conquistar, saber aonde vai chegar e não deixar tudo na mão de Deus e fazer como diz o hino nacional, né? Deitar em berço esplêndido e esperar que tudo caia do céu, tudo prontinho. Isso dificilmente vai acontecer. A segunda característica que a gente aprende sobre homens são as suas aspirações. Observe o que é que diz o verso de número 27, ainda estou em Hebreus. Verso 26. 25, melhor dizendo. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério e a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Uma outra característica de alguém que já está maduro na fé é a firmeza, é a capacidade de estar inabalável mediante as situações. E o texto vai dizer que ele, além de tomar decisões, ele permaneceu firme. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu queria que uma das irmãs das videiras lesse para mim 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Como é que diz aí, irmã, na sua Bíblia? 1 Coríntios 13 e 11. Perfeito. Observe que a faixa etária que o texto vai narrar, ele vai trazer a alusão na visão da criança, comparando-a com alguém que é imaturo na fé. Paulo está dizendo, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas quando tornei-me grande, tornei-me homem, deixei, abandonei as coisas de menino. E é interessante que o texto de Hebreus vai dizer assim, ele tinha por alvo maior observar e olhar com firmeza para aquilo que é invisível. E aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, o apóstolo vai escrever assim, verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós, presta atenção, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então a primeira verdade que a gente aprende aqui nesse texto é que o homem maduro, ele exerce a sua capacidade de decisão, diga amém. Em segundo lugar, o homem maduro tem as suas pretensões nos céus. Ele, embora vivendo aqui, ele não pensa constantemente nas coisas daqui. A visão de Moisés era além. A visão que Paulo ensina para a igreja era além, naquilo que é invisível. Porque estamos caminhando rumo àquilo que está além da nossa realidade. Uma terceira realidade que nós encontramos aqui nesse texto, uma terceira verdade, é o motivo pelo qual Moisés decidiu sair do palácio. Observe o que é que diz no seu texto aí.
Êxodo capítulo 2, verso de número 11, diz assim: sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou, ou melhor, prestou atenção, ou melhor ainda, observou os trabalhos pesados que eles faziam. Observa agora, Moisés sai de um contexto de palácio, regalias, conforto e isenção de responsabilidades. E ele sai dessa situação e vai para observar quem estava trabalhando. Todo o erro de Moisés, que culminou no homicídio e ocultação de cadáver, começou no momento em que ele decidiu sair para ver quem estava trabalhando. Então observamos aqui a terceira verdade do texto é que quem vive de olhar o trabalho dos outros é porque está sempre desocupado. Pode prestar atenção. Pessoas que estão trabalhando, ocupadas o tempo todo, não têm tempo de olhar a vida dos outros. Não tem tempo de observar quem está trabalhando mais ou quem está trabalhando menos. Porque ele está ocupado, ela está ocupada. E pessoas ocupadas não têm tempo. Não tem tempo. Encosta numa pessoa que está ocupada. Você começa a puxar assunto aleatório. Ela vai dizer, dá um tempo aí. Eu estou muito ocupado agora. Volta daqui a 3 dias para a gente começar a conversa. Que agora eu estou ocupada. Imagina as irmãs assim no meio da sua faxina. Está lá a casa toda bagunçada, o sofá com as pernas para cima. Aí chega alguém para contar e falar para você de várias coisas. Minha irmã, dê um tempo. Me ajude. Se você não vai pegar no pesado comigo aqui, vá cuidar das suas coisas. Pessoas ocupadas, eu vou repetir aqui para ficar gravado, viu? Pessoas ocupadas não têm tempo de descer para ficar olhando o trabalho dos outros. E observe, a Bíblia fala muito bem sobre isso, porque a Bíblia ela é a favor de ocupação e trabalho. Lucas capítulo 10, veja o que é que diz na sua Bíblia, capítulo 10 de Lucas e o verso 2. Eu queria que um obreiro lesse assim com a voz bem grave, para ficar mais forte ainda. Lucas 10 e o verso 2, como é que diz? Quem achar e ler vai passear com o irmão Jó de carro lá para o shopping. Glória. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Grande é a seara. Tem muita coisa para fazer na seara. Tem muita ocupação para a seara. Mas a mesma expressão vai dizer, pouquíssimos são os trabalhadores. Você observa no contexto de igreja, por exemplo, quando é época de festa, né? Quando é época de celebração, de comemoração, quando é dia de culto de ação de graça, que tem comida, arrepiou agora, viu? Sexta-feira que vem, né, pastor? Já quer dar lugar agora já, vai ter comida, eu creio. Quando é época de festa, faltam cadeiras. Mas quando é momento de compromisso, quando é momento de trabalhar para Jesus, de fazer a obra de Deus, está faltando obreiros. Olha o que é que a Bíblia diz, irmãos. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Paulo está ensinando para as irmãs, mas serve para os irmãos também, viu? Além disso, Paulo está dizendo assim, olha, além disso, elas aprendem também a andar preguiçosa, não tem mulher preguiçosa na DGR, andando desocupada e preguiçosa de casa em casa, e não só preguiçosa, mas também fofoqueira e curiosa, falando o que não convém. Ainda bem que elas não vieram. O que acontece muito com pessoas desocupadas, elas sempre vão estar aproveitando as oportunidades
para ficar olhando a sua vida, para olhar a sua casa, para olhar a sua roupa, para olhar seu cabelo, para olhar para onde é que você vai, de onde é que você veio. Tem que ter tempo. Eu não sei se você já viu, de vez em quando na rua a gente via muito no interior, mas até na cidade grande, até hoje ainda tem. Em algumas ruas a gente vê. Quando dá mais ou menos 5 horas, 5:30 da tarde, algumas categorias de mulheres, geralmente são mulheres, uma idade um pouco avançada, aí vai lá dentro da casa, pega a cadeira de balanço, coloca na calçada, aí fica só observando a hora que a irmã vai passar para ir para a igreja. Eu falei, ela vai, ela orar. Geralmente tem grupo de 3, né? Rádio patrulha da rua, observando o movimento, para saber e ter subsídio para fofocar. Quando não é isso, é visitando de casa em casa, batendo palma na porta dos outros. 11 horas da manhã. Irmã fulana, manida, tem almoço? Olha, a senhora não sabe, viu? Deixa eu lhe contar a nova. Menina, soubesse, tu tá sabendo da novidade não. Aí você que não é curiosa, mas eu quero saber não disso não. Será que diz isso mesmo, hein? Vem cá, minha filha, toma um cafezinho, venha, senta aqui, venha. Ó, tem um bolinho aqui, olha. Me conta esse negócio e lá o feijão no fogo queimando. Provérbios capítulo 25, verso 17. Quem achar pode ler aí, em nome de Jesus. Provérbios 25, 17. O que é que diz, irmãos? Um de cada vez para não ficar com dificuldade de ouvir. 25, 17 de Provérbios diz assim: não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e passe a te detestar. As irmãs olham para cá, não olha para o lado agora não, vou perguntar, viu? Já teve alguma irmã, alguma amiga sua que você teve que evitar ela, de tanto que ela ficava no seu pé querendo saber da sua vida? Não olhe para ela não, olhe para mim. Se está rindo é confirmação, viu? Tem gente que é tão chata, cri-cri. Crente é ovelha, crente não é carrapato. Em nome de Jesus, procure uma ocupação e deixe sua irmã em paz. Vou usar uma linguagem assim nordestina da minha terra, lá de Jaboatão. Procure uma lavagem de... Eita glória. Beira do Rio está aí, viu? 26 e 17 de Provérbios ainda. Olha só. O que passando, caminhando, se põe ou se intromete em questões alheias, é como aquele que pega um cachorro pela orelha. Já tentou fazer isso, irmão? Já? Os irmãos aqui já tentaram. Pegar um cachorro bravo pela orelha. Dá errado, não dá? É o risco que corre pessoas que gostam muito de fiscalizar a vida dos outros. Vai ter prejuízo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Como é que diz aí, irmão, na sua Bíblia? Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 11. Portanto, ouvimos que alguns entre vocês andam desordenadamente, não gostam de trabalhar e estão fazendo coisas vãs. Paulo orientava muito aos irmãos nesse sentido. Observe, volta para Êxodo de novo. A quarta verdade que nós aprendemos nesse texto é que, por melhores que sejam as nossas motivações, elas não anulam as consequências dos nossos erros. Vou repetir isso aqui, viu? Por melhores que sejam as nossas motivações, elas não vão anular as consequências dos nossos erros. Qual era a intenção de Moisés? Desceu e observou alguém trabalhando.
ao observar o trabalho, percebeu que tinha uma briga. Os irmãos sabem mais ou menos quanto tempo os hebreus foram escravos do Egito? Mais ou menos quanto tempo? As irmãs, têm noção? 400 anos. Nosso evangelista Maná respondeu ali. Os irmãos acreditam que essa foi a única e exclusiva vez que houve discussão entre hebreu e egípcio em 400 anos. Faça uma análise assim de bom senso. Era algo corriqueiro. Os hebreus eram escravos, eram oprimidos, eram apertados, eram perseguidos. A intenção de Moisés, vou acabar com aquela confusão agora. E ele vai tomar uma cautela. Olha o que é que diz o verso de número 12. Volta para a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 2, verso 12. E olhou para um lado e para o outro. E vendo que não havia ninguém, eu vou repetir isso aqui umas 2 vezes para você gravar. Viu? E vendo que não havia ninguém. Tinha alguém ali, irmãos? O texto está dizendo, e vendo que não havia ninguém. Ele teve precaução. Ele foi esperto. Já que é para me envolver numa situação alheia, pelo menos eu vou cuidar para que não tenha ninguém por perto para não me entregar. Observou para um lado, não tinha ninguém. Olhou para o outro, não tinha ninguém. Foi para cima do egípcio e feriu. A intenção foi excelente. Mas por melhores que sejam as intenções, cuidado com as ações. Os fins não justificam os meios. Essa historinha de dizer, não, eu fiz, mas foi no calor da emoção. Cuidado. As consequências virão. E você tem livre decisão de plantar o que quiser. Mas nós somos escravos da colheita. Todo mundo é livre para plantar o que quer. Mas se plantou maçã, você vai ser obrigado a colher maçã. A intenção foi excelente. As ações não foram tão boas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram praticamente a mesma coisa, se envolvendo em questões dos outros. Pedro, quando viu Jesus ser preso, se envolveu na questão, cortou a orelha de Malco. Marta, quando recebeu visita de Jesus, se envolveu na questão de Maria, começou a criticá-la. Uzá, em 2 Samuel capítulo 6, ao ver que a arca estava pendendo para um lado, na melhor das intenções, colocou a mão na arca, foi fulminado na hora. E olha o que é que a Bíblia nos orienta, o que é que o cristão deve fazer diante de uma situação conflitante que não é dele. Ele está diante de um problema dos outros. O que é que a gente precisa saber? Tiago capítulo 1, verso 5, veja aí na sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 5. Estamos em um culto de doutrina, irmãos. Vamos manusear a Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, diante de uma situação conflitante, a primeira coisa que eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Como é que eu devo me proceder aqui diante desse conflito? Não é comigo. Eu estou vendo na minha frente um problema grave. Eu preciso de sabedoria. Porque se eu agir no impulso, na emoção, sem discernimento e sem sabedoria, eu vou arrumar um problema que não era meu, vai passar a ser meu agora. Um certo irmão estava compartilhando comigo uma situação interessante. Ele disse assim, olha, lá na minha rua, no meu bairro, aconteceu uma situação problemática. Uma jovem decidiu namorar com um rapaz que não tinha uma boa fama.
Era um rapaz de vida solta, um pouco agressivo. Mas ela gostava dele e disse: eu vou namorar com esse rapaz aqui. Começou a namorar. E aí, nesse tempo de namoro, eles discutiram na casa do rapaz e ela volta para casa com o olho ferido. Ele bateu nela. E conta para a mãe: mãe, ele bateu em mim, com a mão no rosto, o rosto inchado. Aí a mãe ficou furiosa, porque mãe é mãe. A mãe olhou para a situação e disse: eu vou entrar nessa briga aí agora. Foi na casa do rapaz. E não foi com cara de missionária da DGR, não. Ela foi na fúria. Ela foi com raiva no coração. Agrediu a filha dela. Chegando na casa do rapaz, quando o rapaz abriu a porta, ela avançou nele. Aí estava o rapaz em casa e o pai desse rapaz estava em casa também. O pai do rapaz viu a cena. Essa briga dá para mim. Vou entrar nesse negócio também. Aí foi para cima da mulher, os dois agrediram a menina, a mãe também, a mãe da menina. Aí agora tá a filha em casa chorando. A mulher, a mãe da menina, volta para casa também, cheia de marca, as duas feridas. Quando deu mais ou menos 5 e pouca da tarde, lá vem quem chegando do trabalho? O homem não tirou nem a farda. Deu tempo nem de colocar a bolsa. Já foi as duas para cima dele, soltar a rádio patrulha. Carro de novo. Olha porque aconteceu isso, porque ele fez isso, porque bateu na minha filha, porque bateu em mim, porque não sei o quê, porque não consegui resolver, não sei o quê e tal. O homem tomou a briga, logicamente, ninguém vai agredir minha filha e minha esposa, saiu de casa furioso, nesse testemunho que esse rapaz conta para mim. Ele vai em um local específico, adquire aquele instrumento que tira a vida de pessoas e vai na casa do rapaz. Chega na casa do rapaz por falta de experiência, aponta para todo lado e sai deflagrando a sua ira. O rapaz recebeu um disparo no rosto, ficou cego de um olho. O pai foi ferido no ventre. Os dois socorridos. Aí a polícia chegou. Que era a primeira atitude a ser tomada com sabedoria e discernimento, porque as leis hoje protegem demais, por necessidade, por estatística. As mulheres não estão desprotegidas hoje em dia. Bastava na primeira ocorrência buscar a lei. Mas foram se envolvendo várias pessoas. Quando a polícia chegou, as duas vítimas foram para o hospital e o pai de família, que não tem nem tomado banho, nem jantado ainda, delegacia. Aí você diz assim: a história acabou assim, não foi, pastor? Foi. Todo mundo ficou resolvido, não foi? Ficou não. Aí o rapaz me conta a conclusão da história. Depois de alguns meses, o homem foi preso por tentativa de homicídio, permaneceu preso, tornou-se um risco para a sociedade. A menina, que foi a primeira a ser agredida, foi lá no hospital cuidar do namorado dela, voltou para o rapaz, não deixou ele. E a esposa agredida, a segunda pessoa agredida, divorciou-se dele, porque agora ele é um prisioneiro. Ela não queria ficar com preso. Então, cuidado quando você enxergar um problema e pensar em quais atitudes tomar. Cuidado no ímpeto da emoção, em como você recebe a notícia negativa. Porque a emoção aflorada nos faz perder a noção da realidade. A gente primeiro age para depois medir as consequências. Então, primeira coisa, pedir a Deus sabedoria. Em segundo lugar, estude a palavra para basear o seu comportamento. Oséias capítulo 4, versículo 6, o texto diz: o meu povo perece por falta do conhecimento. Em terceiro lugar, Provérbios capítulo 11, verso 14, como é que diz? Provérbios capítulo 11, verso 14.
Provérbios 11 e 14, o que poucas pessoas fazem, mas que é extremamente necessário. Olha só, 11 e 14 de Provérbios. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Irmãos, aconteceu a situação, sendo com você ou não sendo com você, procura alguém mais experiente. Procura alguém que possa te dar um conselho. Procura alguém que possa te dar uma orientação. Eu não sei como resolver, procura alguém que saiba resolver. Você sabe por que foi que a nação de Israel teve o seu reino dividido? Primeiro rei de Israel, quem foi, irmãos? Da escola dominical? O primeiro rei de Israel foi Saul, reinou 40 anos. O segundo rei foi Davi, reinou mais 40 anos. O terceiro rei foi Salomão, reinou mais 40 anos. Quando Salomão morreu, assumiu o trono o seu filho Roboão. E aqui, na atitude de Roboão, foi que o reino foi dividido. Porque ele recebeu duas informações. Ele precisava organizar o reino. Os idosos, os experientes que andavam com o pai dele, disseram assim: Roboão, pega leve nos impostos, alivia a mão, para que o povo seja pelo menos consolado do luto do seu pai e trabalhem até que a nação se organize, mas afrouxe um pouquinho aí. Aí os mais novos que andavam com ele desde a infância, os amiguinhos, disseram assim: Roboão, faça isso não, isso é conselho de velho. O que você tem que fazer é apertar e espremer o povo. Eles têm que pagar imposto alto mesmo. Aí está lá escrito no texto: se meu pai feria vocês com serpentes, eu vou apertar vocês com escorpiões. Ou seja, eu vou apertar muito mais. Vocês vão pagar mais imposto ainda do que era cobrado na época do meu pai. E por causa dessa atitude, o povo se revoltou. E o reino foi dividido. E o reino foi sofrido. Nunca mais se uniu novamente. Até que algumas tribos morreram em Samaria, pela Síria, no primeiro cativeiro. Judá foi jogada no segundo cativeiro. E hoje os remanescentes de Israel são da tribo de Judá. Mas tudo aconteceu, toda essa tragédia, porque um homem decidiu não ouvir conselhos. Talvez eu esteja falando para pessoas que não sejam responsáveis por um reino, mas é responsável por uma casa, é responsável por um negócio, é responsável por uma comarca, por pessoas, é encarregado de alguma obra. Cuidado quando você estiver diante de conflitos que não sabe resolver. A quem você vai dar ouvidos? Quem serão suas fontes? Observe o que é que diz em Provérbios capítulo 20. Provérbios 20 e o verso de número 3. Olha o que é que a Bíblia diz. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo tolo é intrometido. Misericórdia. A categoria que a Bíblia coloca uma pessoa que é intrometida é uma pessoa tola, sem sabedoria. Vamos adiante. Viu, Jesus? Só falta 8 minutos. Vou correr um pouquinho aqui para a gente terminar no tempo certo. Romanos capítulo 14, verso de número 4. O apóstolo Paulo ensina e orienta muito cuidado ao se envolver em questões alheias, pois cada um tem a sua própria jornada com Deus. Romanos capítulo 14, versículo de número 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Irmãos, esse texto está claro para nós
que tem situações que só quem vai resolver é Deus. Você quer muito que uma pessoa fique firmada. Quer muito que uma pessoa seja avivada. Quer muito que aquele seu parente venha para a igreja. Mas tem situações que, por mais que você queira, você não vai conseguir. Mas, entregando na mão de Deus, Deus é fiel e poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos em nosso lugar, porque a nossa força é limitada. E a Bíblia diz que para Deus nada é. Já estou encerrando aqui, viu? Precisamos ter cuidado em não se envolver em questões alheias, para que não sejamos categorizados como malfeitores. Já vimos aqui que em Provérbios, quem se envolve em questões alheias e se intromete o tempo todo na vida dos outros, ele é taxado como tolo. Mas olha o que é que Pedro escreve na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Veja o que é que Pedro vai dizer aqui, olha. Veja em que categoria se encontra uma pessoa que é muito intrometida. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Olha o grupo que o intrometido se envolve. Está na mesma categoria do homicida, do ladrão, do malfeitor. Mas ele vai dizer assim, olha, mas se alguém sofre como cristão, porque o intrometido, feito aquele pastor diz da Lagoinha, você não é crente não. A pessoa que é intrometida demais, o texto vai dizer assim, olha, ela não é crente não. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, mas antes glorifique a Deus nessa parte. Quem está entendendo, diga amém. Volta para o texto de Êxodo capítulo 2. No dia seguinte, ele volta e observa uma discussão entre dois hebreus. E um deles vai dizer assim, quem foi que te constituiu juiz? E o texto termina narrando, observe o que é que o texto vai narrar, viu? O texto do verso 14 vai contar uma percepção de Moisés. Mas que o texto mostra uma outra realidade. Na percepção de Moisés, verso 14, então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. E eu vou afirmar para você, e eu vou concluir com essa afirmação, e dizer que esse negócio não foi descoberto. Pastor, mas eu acabei de ler com o senhor aqui que Moisés estava achando que certamente esse negócio foi descoberto. Para a gente entender o que é que Moisés estava achando, a gente tem que voltar no texto aqui. No verso de número 11, o texto vai narrar quem foram os personagens que estavam presentes no ato. O texto vai dizer que estavam presentes no ato do homicídio. Moisés, que desceu do palácio, estava presente no homicídio. O egípcio que foi morto e escondido na areia. E estava presente na cena do homicídio o hebreu que estava sendo oprimido. Sim ou não? O verso de número 12 vai nos dar uma garantia disso. Porque o verso 12 diz assim, e olhando ele para um lado, e olhando ele para o outro, vendo que não havia ninguém. Então, quando não foi descoberto, o caso não foi descoberto, porque não tinha ninguém. Agora eu vou afirmar, o negócio foi exposto, o negócio foi compartilhado. Compartilhado por quem? Por quem estava presente.
Porque no ato do homicídio, ele olha para um lado, ele olha para o outro. Você vai se assustar agora, viu? E ele não vê ninguém. Mas no outro dia, já estava na boca dos outros. Quem é que estava presente no ato? Moisés, o egípcio e o hebreu. 3 pessoas. Vamos supor aí, vamos fazer uma análise criminalística. Quem foi que denunciou Moisés? Opção A, o próprio Moisés se autodenunciou, sim ou não? Eu acho que não. Se a gente for bem honesto, eu acho que o próprio Moisés não fofocou o erro que ele cometeu. Descarta Moisés. Sobrou quantos? O egípcio que Moisés acabou de matar e escondeu na areia, eu imagino, por honestidade, que ele não ressuscitou para fofocar de Moisés. Sobrou quem, irmão? Sobrou exatamente a pessoa que Moisés desceu para socorrer. Então, cuidado quando você colocar a sua cara para bater, para saber se a pessoa que vai receber ajuda realmente merece e vai honrar o que você está fazendo. Se não fosse a intervenção de Deus na vida desse homem, para perdoar, para levantar, para ir lá na sarça quando ele estava foragido, Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque eu tenho um negócio na tua vida. Se não fosse Deus na vida dele, a vida de Moisés está totalmente acabada porque ajudou uma pessoa, desleal. Então o caso não foi descoberto aleatoriamente. O caso foi entregue de bandeja. O cara acabou de ser ajudado. Teve a vida poupada, um livramento. Moisés deu a cara para bater, abriu mão do palácio por causa dele. No outro dia, o abençoado estava fofocando de Moisés. Não responda para mim não, vou perguntar para encerrar, viu? Já teve alguém que você ajudou, se sacrificou demais, tirou de onde não tinha, e essa pessoa lhe decepcionou, lhe traiu, fofocou de você pelas costas? Tem, pastor? Tem gente que não reconhece a ajuda, pastor? Tem? Que a gente abre a porta da casa, faz uma feira. Teve um pastor que fez parte aqui com a gente, que ele fez uma feira para um determinado irmão lá em Cavaleiro. E numa reunião ministerial lá em Cavaleiro, esse abençoado que recebeu a cesta básica dele, deu uma tapa na cara dele. Dentro de uma reunião. Foi, pastor? Bichinho, dessa finurinha assim, nem aguentava um tapete. Eu vou encerrar, porque o tempo já foi embora, mas que fica para nossa reflexão. Quando a gente se colocar numa situação em que tem que se envolver em algum assunto, cuidado, viu? Não se intrometa em negócios alheios. Você não sabe a repercussão que vai dar, as consequências que virão, o seu nome como é que vai ficar. Então, sabedoria, leitura e meditação da palavra, oração, porque tem coisas que Deus permite acontecer para um propósito. Aí você, com boa intenção, diz assim: rapaz, eu vou me envolver naquela causa ali, naquele assunto. Vai dar certinho para você. Daqui a pouco está lá na tua porta a bronca que não era nem sua, só porque você decidiu ajudar. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Deus abençoe os irmãos. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos, para nós encerrar. As irmãos esqueceram do é bem. O pastor Gipsy falando aqui, né? Jesus Cristo, irmão, morreu por nós, deu a vida por nós,
né? E a gente estamos aqui porque reconhecemos, né, o benefício que ele fez por nós. Mas muitos não reconhecem, não agradecem, não agradecem a ele. Sabe, teve uma vez que eu disse assim, eu não quero ser pastor mais não, ó Jesus. Falei com Jesus, falei brabo com Jesus. Falei, ó Jesus, eu não quero mais ser o pastor presidente não. Arruma outra pessoa, não quero, não quero, não quero mais. E por causa de uns perturbados aqui, uns perturbados. Que saiu daqui. E ele saiu e ainda fica falando, porque assim, ó, você é bom enquanto está ajudando ou está com ele. Deixou, você não presta, você é mau. E eu disse, olha Jesus, eu não quero mais você não. Aí Jesus falou comigo, eu morri na cruz, o povo não reconhece, o povo pediram para me crucificar. Quanto mais você vá sofrendo, meu filho, vá sofrendo. Então isso era umas 3 e pouca da manhã. né, Deus falou comigo através do sonho, deu uma cochiladinha, estava sem dormir, e Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo assim, sabe? Quem sabe é você. Se você não quiser mais, eu trago você para aqui. Eu digo, não, deixa eu lá embaixo mesmo, Jesus. Aí eu me lembrei de uma história, sabe? Me lembrei de uma história que o pastor, saudoso pastor José Leôncio, ia no carro, né? Você acha que o João Dimar sabe dessa história? No Opala, o motorista, o pastor Dado e o pastor Almeida. Né? Todos estão na glória já. Aí no Opala, aí sobraram na curva, o carro virou. O carro virou. Aí o pastor Leôncio, né, no escuro, aí, pastor Dário, você está bem? E eu, pastor Dário, estou bem, pastor. Pastor Almeida, você está bem? Aí o pastor Almeida disse, não, estou bem. Pastor, o nome do motorista agora eu esqueci. Ele chamou o motorista, disse, você está bem? Ele disse, estou bem, pastor. Mas quase que a gente agora ia para o céu. Aí o pastor Leão disse, mas graças a Deus, Deus nos livrou. Deus nos deu livramento. O céu é bom, né? Gente, eu vivi bastante aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, quarta-feira, ciclo de oração. Quinta-feira, nós temos um culto do milagre. E sexta-feira, a irmã Sandra colocou, né, num grupo, né? Mas reforça de novo aí, né? Porque a gente tinha colocado no sábado. Mas é na sexta-feira, né? O culto de ação de graça. Ah, não quero presente, quero a sua presença. Né? Porque a presença de Jesus vai estar aqui conosco. Amém? Então, não quero presente, quero a presença de todos aqui para nós glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Deixa me ver aqui. Jandimar não trabalhou, então Jandimar vem aqui orar, agradecendo ao Senhor esse trabalho. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos também avisar os irmãos que quarta-feira à noite, essa semana, nós temos a nossa escola bíblica, né? Vamos fazer um teste, porque a escola está sendo no domingo, havendo muita dificuldade dos irmãos chegar, a gente vai fazer na quarta-feira. Né? Começa essa quarta-feira a lição de número 5, né? Ou seja, a de número 6. Mas vamos tentar dar as duas, né? Uma igreja cheia de amor, né? É o tema da lição. Os irmãos venham, né, cooperar aqui na escola bíblica, aprender a palavra de Deus. Quem deseja oração? Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra transmitida nesta noite ao nosso coração. Nos ajude para que nós possamos guardá-la e praticá-la.
Deus eterno, Deus bendito, continua abençoando o teu servo, pastor Gibson, usando como instrumento nas tuas mãos. Continua com a tua mão estendida sobre as videiras, sobre todos aqueles que chegaram para te adorar e ouvir a tua palavra nesta noite. Nos leve em paz.